Pode Ser. A apresentação, Kleber Correia. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pode Ser. Eu sou o Kleber Correia e você acompanha a partir de agora mais um episódio. Aproveitar já para agradecer os nossos patrocinadores. Obrigado a Qualicar Proteção Veicular, UC Pinturas, o Mió do Pão de Queijo, sempre tem Mió do Pão de Queijo para os nossos convidados, Ticas Cosméticos, Biostratos e Diviled. Se você quiser ser um parceiro, ser um patrocinador aqui do Pode Ser, é só chamar a gente aí na nossa rede social no Instagram, Pode Ser 037. Pessoal, hoje vamos conversar sobre um tema que impacta diretamente aí a saúde e o crescimento de empresas, que é a consultoria jurídica empresarial. Nosso convidado é advogado, atua diretamente na assessoria estratégica de empresas e vai mostrar aqui no Pode Ser, na prática, como o jurídico pode deixar de ser apenas um centro de custo e passar a ser uma ferramenta de proteção, economia e o principal, tomada de decisão. Se você é empresário, gestor ou sócio e quer entender como evitar problemas antes que eles se tornem processos, porque aí é demorado, gasta, haja cabeça. Então, esse episódio é feito para você. Aqui no estúdio eu recebo Davidson Franklin, advogado, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, doutor. Uma satisfação recebê-lo aqui. Ô Kleber, eu que te agradeço pelo convite, o prazer é todo meu. Pessoal, te conhecer, né? Quem que é o Davidson Franklin? Quanto tempo de atuação? Sempre atuou nessa área ou não? Viu que ali existia um nicho, que as empresas necessitavam disso. Conta um pouquinho da sua história para nós. Vamos lá. Antes de responder isso, eu preciso perguntar. Esse pão de queijo é pra gente, né? É lógico. Meu Deus do céu, eu cheguei numa fome, isso tá num cheiro tão bom que eu tô salivando de vontade de comer esse pão de queijo aqui. Oi, fica à vontade. Vamos lá, Kleber. Na verdade, como você já falou, né, meu nome é Davidson Franklin, eu atuo aqui com consultoria empresarial há quase 15 anos já no mercado. E o foco hoje no meu escritório é fazer uma consultoria empresarial para redução de custo, é uma consultoria estratégica. Tá? Hoje, meu escritório atua em duas frentes. A primeira frente é fazer defesas complexas de processo. E essas defesas advêm de empresas e até de outros escritórios de advocacia. Mas o meu ramo principal é a atuação direta com foco na empresa. É analisar a empresa, ver quais são os problemas da empresa, o que a empresa está tendo de custo, de pagamento de forma equivocada, o não cumprimento de legislação que pode ocasionar um passivo muito grande na empresa. Mas, na verdade, o meu início da carreira não foi assim. O meu início na carreira ele era contencioso, era o advogado comum de processo. É aquele advogado que era vinculado ao processo, que quer processo. E quando que foi que a minha cabeça mudou? Quando eu comecei a atuar para os funcionários e comecei a entender que 99% dos processos que a gente ganhava era um processo muito simples. Que eu comecei a pensar, cara, como que a gente está ganhando um processo tão simples desse? Aí eu comecei a entender que, na verdade, era a falta de um jurídico. As empresas, elas não têm um jurídico consultivo, que é aquele jurídico que planeja toda a gestão empresarial. E foi aí que eu comecei a mudar o meu nicho de mercado. Então, hoje, qual que é o meu foco? Atuar em empresas e corrigir todos esses problemas prévios que existem. Hoje, seu escritório fica onde? Hoje, meu escritório fica no bairro Cidil, na rua Itapecerica. É uma sede própria, é bem confortável, uma sede que traz uma tranquilidade para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Doutora, a população reclama muito da questão da morosidade, né, do Poder Judiciário como um todo. Porém, amenizam-se um pouco quando a gente trata de justiça do trabalho. A justiça do trabalho, realmente, de fato, assim, ela é mais rápida e por qual motivo? Vamos lá, Kleber. É verdade, tá? Mas eu não consigo te falar um único motivo específico. É um complexo de situações. Mas eu posso te dar alguns exemplos, claro. Tá? A justiça do trabalho, ela funciona em tempo integral, a justiça comum não. A justiça do trabalho, ela tem juízes e servidores que são muito mais próximos dos advogados e das próprias partes. Isso faz com que o processo se acelere. Quando você tem essa abertura com o próprio juiz, com os próprios servidores da justiça, que a gente consegue chegar mais próximo, sentar, conversar, explicar, as coisas agilizam muito.
E Divinópolis ainda tem uma vantagem, sabe, Kleber? Hoje, meu escritório tem processos quase que no Brasil inteiro, e eu posso te falar, Divinópolis hoje tem, se não a melhor, uma das melhores justiças do trabalho do país. Hoje, Divinópolis tem 4 juízes do trabalho, 2 juízes na primeira vara, 2 juízes na segunda vara. E os 4 juízes são, assim, Kleber, são fantásticos. Além de ser extremamente competentes, além de ser extremamente receptivos com os advogados, a gente tem um acesso muito facilitado com eles. Então, isso faz com que o processo agilize, que a gente consegue chegar, conversar e assentar todo mundo para tentar resolver o conflito. O conflito é o processo. E a Justiça do Trabalho tem esse lema de resolver o conflito de forma muito mais célere. E tentar evitar que saia da cidade, né? Porque vai para Belo Horizonte, depois Brasília. Kleber, o processo moroso, ele não faz bem para ninguém. Ele não faz bem para a sociedade, ele não faz bem para ninguém que está lá discutindo o processo, ele não faz bem para o juiz. Então, assim, e a gente tem essa facilidade. E quando a gente fala que, além da competência e da abertura que o juiz do trabalho ainda tem com a advocacia divinopolitana, os servidores também são assim em Divinópolis. Eles são muito receptivos, eles estão ali para, de fato, trabalhar e resolver o problema. Tá? Então, a Justiça do Trabalho, em geral, é assim, a de Divinópolis é surreal. A qualidade que a gente tem de juízes e servidores em Divinópolis, assim, ultrapassa o nível e muito da média brasileira. Bom, hein? Só que a gente também não pode deixar de falar que, apesar dos problemas que a Justiça comum tem, né, que é a demora, a morosidade no geral, lá tem muito bons servidores. Lá são muitos juízes, mas eu posso te dar exemplo de 2 em Divinópolis. Hoje a gente tem o doutor Marlúcio, da primeira vara civil, a doutora Andréa Barcelos, da segunda vara civil, e que tem o perfil de juízes trabalhistas. São juízes, além de extremamente competentes, são juízes que atendem o advogado a qualquer momento, a qualquer hora, e não estão lá para dificultar o trabalho. Muito pelo contrário. Porque tem juiz que está lá para dificultar o trabalho? Tem juiz que coloca obstáculo para que isso aconteça de forma mais célere. Esses 2 da Justiça Comum, não. A qualquer momento que eu chegar lá, eu converso com eles, eu e qualquer advogado, conversa com eles, consegue resolver, consegue explicar a situação, e de forma muito técnica, eles conseguem resolver esse conflito que está lá, às vezes, há muito tempo. Então, assim, a gente tem essa dificuldade com a Justiça Comum, mas a gente precisa também falar dos bons servidores que estão lá, e esses 2 juízes, por exemplo, são excelentes. Na prática, né, o que diferencia um advogado empresarial, né, que é a sua área de atuação, de um advogado que atua apenas de forma reativa em processo, né, podemos dizer assim? Né? Vamos lá. O advogado reativo, Kleber, ele é aquele advogado que atua num problema que já existe. Que já aconteceu ali. Já aconteceu. Se você para pensar, o advogado reativo ele é como se fosse um advogado passado. Se eu estou advogando um problema, é porque esse problema já aconteceu. O advogado consultivo, não. O advogado consultivo, ele atua em conjunto com a empresa para evitar que o problema aconteça. Então, na verdade, ele protege o futuro empresarial. Então, a principal diferença é isso. O reativo, resolve um problema. E, na verdade, ele, às vezes, não consegue resolver. Ele consegue diminuir o problema, porque, às vezes, tem problema que não tem solução. E o consultivo, não. Ele, em conjunto com a empresa, ele não deixa com que o problema aconteça. E, se acontecer, o empresário sabe quais são as consequências disso. Ou seja, o empresário tem a empresa na mão. Essa é a principal diferença. Por que muitos empresários ainda veem o advogado como um problema e não parte da solução, doutor? Isso é uma pergunta que todos os empresários, quando eu vou fazer reunião, falam, se eu estou te contratando é porque eu estou tendo problema. Mas isso é a visão de quem só conhece o advogado reativo, que é aquele cara que só é chamado para o problema. Quem vai ver alguma coisa boa no profissional que está chamado para o problema? Por isso que o advogado é tão mal visto. O advogado é visto como um problema. Mas por quê? Porque o advogado reativo realmente só aparece no problema. Se eu apareço no problema, eu sou o problema. Quando o empresário começa a entender que o advogado não é mais aquele advogado reativo, que só atua em processo, é o advogado que a empresa precisa ter ao lado para consultar, para crescer de forma segura e não ter esses problemas que a empresa tem, ele começa a ver o advogado de uma forma diferente. Ele começa a ver o advogado como um parceiro de crescimento. Ou seja, hoje, Kleber, a verdade é que nenhuma empresa consegue crescer sem um jurídico estruturado. Por quê? O jurídico traz segurança. O advogado reativo não. Ele só diminui um problema que já aconteceu, sem pensar no lucro. Então, o advogado, para muitos empresários, é tipo o VAR, então. Mais ou menos isso. É mais ou menos esse o raciocínio. Então, hoje, o advogado ele acaba sendo quase que um principal braço do empresário. Crescer de forma estruturada e segura, Kleber, é muito bom.
Crescer de forma desorganizada é perigoso. E, às vezes, lembra aquele ditado que a nossa avó falava? Quanto maior a altura, maior o tombo. O tombo. Quando o crescimento ele é não planejado e não seguro, a situação pode ficar pior do que era. Então, por isso que o advogado consultivo ele é tão importante. Doutor, em que momento você percebeu que o jurídico poderia ser uma ferramenta estratégica dentro das empresas? Eu comecei a ver, como eu te falei lá no início, quando eu comecei a perceber que eu ganhava processos por falta de orientação. Quando eu comecei a ir para a empresa, aí eu comecei a ver outros problemas. O empresário, como ele está no dia a dia, Kleber, e você aqui como empresário aqui, você tem 1 milhão de coisas para fazer. E a verdade é que, quando se trata de questão jurídica, às vezes você não consegue. Além de não ter o conhecimento, você não tem tempo. Então, tudo que era tratado questão jurídica, ou era mais ou menos, ou era deixado para depois, contratos mal feitos, contratos mal redigidos. Então, esse tipo de situação causava um passivo obscuro para a empresa. Ela não consegue ver esse passivo no momento que ela está fazendo. Eu estou fazendo um negócio mais ou menos, eu estou deixando para um lado, só que eu estou gerando um passivo tão alto que eu não consigo ver o resultado disso no futuro. Quando acontece o problema, que é onde hoje o advogado reativo entraria, ele já vê o problema está lá atrás. Por quê? Por falta de estrutura. Então, eu comecei a ver que o dia a dia da empresa é o que faz com que ela tenha problema no futuro. E aonde que entra o advogado? Para mostrar para o empresário quais são os problemas. Aonde que está o problema e aonde tem que ser evitado. E aí essa consultoria, ela tem que ser contínua. Não adianta ser uma consultoria ali por determinado tempo, né? Não, porque você precisa entender que a consultoria ela só acaba quando a empresa acaba. Se a empresa não acaba, você precisa do jurídico todo dia. Empresas hoje, Kleber, não digo pequeno que não é necessário, mas uma empresa de médio porte para cima, ela precisa ter um jurídico contínuo, 24 horas por dia. A empresa hoje ela é muito dinâmica. A relação empresarial ela é muito dinâmica. Hoje ela é de uma forma, amanhã ela é de outra, adaptação de um... Independente do setor. Independente do setor. Qualquer ramo de atividade ela é muito alterada hoje, até pela tecnologia. Hoje você está trabalhando de uma forma, amanhã de outra, você precisa fazer contratos com fornecedores, você precisa tratar o seu funcionário de uma forma hoje mais humanizada, e para isso você precisa de documentação, porque o Ministério do Trabalho te fiscaliza, o sindicato te fiscaliza, a própria Justiça do Trabalho tem o poder para fazer fiscalização em algumas situações extraordinárias. Tem essa reforma tributária também. A reforma tributária que agora vai ser assim, infelizmente nós estamos nos tornando o principal país pagador de imposto do mundo. Nós vamos chegar com o IVA aí provavelmente em torno de 28%. E parecendo que é lindo, né? E parecendo que é lindo. E muito engraçado, a reforma ela foi criada necessariamente para redução de imposto. Na verdade, quando a gente foi entender como que ficou, na verdade ficou pior do que estava. Hoje a nossa carga tributária ela vai ser pior do que era. Alguns setores vão ter algum tipo de benefício, alguma coisa, mas a regra geral, se a gente for colocar numa média... É para lascar, né? É para o empresário preocupar. E é mais um motivo onde entra o jurídico consultivo. É pegar as brechas legais e tentar reduzir o custo empresarial. É para isso que o consultivo está lá. E espero que as empresas que não tenham procurem, sim, de forma rápida. Até porque 2026 está aí. E nem, esse é um ano de teste, né? Mas que já entra algumas mudanças. Sim. Já. Né? A gente até falou disso aqui, a gente recebeu até o William, ele que é contador, a gente recebeu aqui também o pessoal aqui que é consultor jurídico, o Marcos, batendo papo sobre esse assunto aqui, que explicou muito bem e que não é... Gente, empresa não é só contabilidade, não. Né? Tem gente que acha que a contabilidade ali resolveu tudo. Acho que é o jurídico. A contabilidade é o jurídico. Não, contabilidade é parte do financeiro. É muito diferente. Eu até vi esse podcast com o William. O William é um profissional extremamente competente e eu tive algumas conversas com o sócio do William, que é o Arthur, e a gente conversou e a maior realidade, o 2026 é uma preparação para 2027. A empresa que deixar para o final, ela não vai conseguir se adequar. E muitas vão deixar. E outra, não existe, Kleber, hoje, na atual situação que a gente está de dinamismo empresarial, a empresa ter só o jurídico, ter só um contador. Não, hoje em dia, todos os setores da empresa, eles têm que trabalhar de forma intercalada, como se fosse uma engrenagem. Hoje, qualquer falha nessa engrenagem, ela causa um passivo para a empresa, Kleber, que às vezes é irrecuperável. Fale, né? Vai fechar as portas, vai ficar devendo. Põe empresa de médio porte, ela fecha. Uma empresa de grande porte, não, que ela tem como captar dinheiro no mercado financeiro, instituição financeira. Mas uma empresa de médio porte, se ela não tem uma estrutura dessa, ela fecha.
Você com tanto tempo já, né, nessa atuação nas empresas, né, quais problemas jurídicos, né, os principais que você vê mais se repetindo, né, com frequência? Infelizmente, o que eu mais vejo se repetindo hoje é o amadorismo empresarial. É porque as pessoas acham que o empreendimento, empreender é muito simples. Eles acham que, por exemplo, eu vou montar um podcast. É chegar, colocar 2 microfones, uma tela no fundo, tem um cinegrafista, mas é muito mais do que isso. Quando a gente empreende, ele traz contornos que a gente não imagina. E quem empreende não está preparado de forma antecipada aos problemas que acontecem. E quando esses problemas acontecem, a pessoa está amadora, já no seu empreendimento. Na questão jurídica, ela não tem conhecimento nenhum. Então, é aquela pessoa que vai para a internet e pega um modelo, é aquela pessoa que, o meu amigo me falou para fazer isso, o meu amigo fez assim, deu certo, só que eles não conseguem. Cada caso é um caso. Exatamente. Eles brincam que tudo que o advogado fala é depende, mas é uma realidade. Hoje em dia, Kleber, a peculiaridade empresarial ela é muito grande. Então, a gente não consegue pegar um modelo e criar para todo mundo o mesmo padrão. Eu preciso adaptar a realidade. Não adianta eu ir lá e pegar Vou dar um exemplo claro, que é muito comum. Contrato de locação. Eu vou pegar um contrato de locação da internet. A locação é diferente. Eu tenho requisito diferente. Locação residencial é uma coisa, locação comercial é outra coisa. Na locação residencial, a depender do prazo que eu coloco, tem consequência jurídica disso. Posso pedir o imóvel antecipado? Não posso. Tem multa rescisória? Não tem. Então, eles acham que um modelo serve para tudo. E é só isso aqui, né? Só assinar, né? Não é. E esse é o problema. Esse amadorismo se transforma em custo operacional por isso. Como ele não está preparado para o que vem, ele faz tudo de forma improvisada. E quando o problema acontece, ele sai muito mais caro para ele, a resolução do problema, do que se ele tivesse contratado um advogado. E quando eu falo em contratar advogado, eu não falo uma consultoria fixa, igual você falou, tem que ser mês a mês. Para uma empresa pequena, ela não precisa ser fixa, porque o custo realmente talvez fique inviável para uma empresa pequena que está iniciando. Mas essa consultoria preventiva ela tem que ser para cada ato que você for fazer. Então, você não precisa ter um advogado 24 horas, como as médias empresas. Não, mas você precisa ter aquele advogado que, tipo assim, estou fazendo um contrato, faz para mim, resolve para mim, faça dessa forma, faça de outra forma. Tá certo isso aqui, né? Exatamente. Analisa o que eu estou querendo. Hoje é muito comum, nesses contratos de locação, a gente advoga para muita empresa que é construtora. Hoje é muito comum, hoje nós estamos num ritmo muito grande de crescimento do ramo de saúde, então a academia de Divinópolis está quase igual a farmácia, né? Cada esquina tem uma academia. Tá equilibrou, né? Parece que equilibrou, né? Exatamente. E hoje é muito comum, Kleber, que se as academias contratem uma empresa, alugando o imóvel da empresa, e ela determina como que ela quer a construção. Esse tipo de contrato é um contrato muito específico. Eu já peguei contrato de internet. E nós estamos falando de imóveis de construções de 5 milhões. Um contrato de internet que não resguardava absolutamente nada do proprietário. Então, ele tem um custo de 5 milhões de reais para construir e não tem resguardo nenhum dos 5 milhões. E lembra, se eu estou construindo especificamente para aquele nicho de atividade, talvez a forma que eu construí esse imóvel não sirva para outro. Aí eu gastei 5 milhões sem ter uma proteção jurídica. É meio ilógico. E é um negócio muito ilógico, é tipo assim, eu estou fazendo um empreendimento de 5 milhões, mas eu não pago 2 mil reais para analisar um contrato. A balança, para mim, não se equipara. Então, assim, esse é o maior problema, é o amadorismo empresarial. É isso aí. Quer comer um pão de queijinho? Que eu vou fazer uma propaganda aqui agora, aqui rapidinho. Faz que eu vou beliscar. Pode ficar à vontade de escolher. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Acho que esse aqui é de carne seca. Esse aqui carne seca, tem costelinha com barbecue. Um é para levar para casa? Não, esse aqui para levar já tá até aqui. Já. Isso. Um é para comer aqui agora, aqui outro é para levar. Fica à vontade que eu vou falar dos patrocinadores aqui, viu? Gente, um cabelo bonito, ele depende do que você quer e do que ele precisa. E vamos combinar, viu? Ticas sabe tratar muito bem dos nossos fios e agora vai te surpreender. A Ticas criou a linha Combinação com produtos que funcionam como coringas, com múltiplas funções e que podem ser combinados com a sua linha de tratamento. Todos, viu gente, formulados com as mais avançadas tecnologias e por isso entregam resultados incríveis. Tem máscara acidificante, umidificador, anti-imunidade, shampoo anti-resíduos, repara las pontas, óleo nutrição e as doses hidratação e reconstrução. Sabe versatilidade? É sobre isso que eu estou falando.
Linha combinação de Ticas, essa linha aqui espetacular. Ela combina com tudo, combina com você e Ticas você já sabe. É beleza sem drama. Falando aí de cabelo, de beleza, eu quero falar agora da Biostratos. Se seus cabelos querem mais do que shampoos e máscaras conseguem entregar, então a sua rotina de cuidados vai ficar completa com este produto aqui, gente. Este produto ele foi elaborado com a mais alta tecnologia para entregar 10 benefícios para o seu cabelo. É o reconstrutor, uso indispensável da Biostratos. Gente, ele hidrata, condiciona, desembaraça, dá brilho, controla o volume, controla o frizz, proporciona aquele toque acetinado, previne pontas duplas, protege desse calorão que está chegando aí e repara danos. E tem mais, viu? É um produto premium da Biostratos, lançado em parceria com o profissional de beleza e influencer, o Mago dos Cabelos. Reconstrutor Biouse da Biostratos, use Biostratos e sinta a diferença. Vai fazer aquela festa e quer surpreender? Conheça então a DivLED, a escolha certa para transformar o seu evento. Um verdadeiro espetáculo, viu, gente? Ó, na DivLED tem boate completa, kit festa, pista de LED, projetor, iluminação cênica, fogos indoor, som profissional e painel de LED. Seja casamento, aniversário ou evento, a DivLED leva energia, estilo e tecnologia para ser inesquecível. DivLED, sua festa do seu jeito, no mais alto nível, hein? Chama lá no telefone no WhatsApp 379-9199-5800. Ano novo, tem gente aí de carro novo, tem gente que vai manter o carro, o veículo, mas está sem proteção veicular. Ai, 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 hein? Você tem visto aí, né? Principalmente ali na Sucesso, ali, vira e mexe, eu trago uma reportagem lá de acidente, roubo, colisão, furto. E não é só Divinópolis, não. E você precisa, então, de uma proteção veicular. E proteger com uma empresa da cidade é o que você precisa. A Qualicar Proteção Veicular está há mais de 3 anos no mercado, gente, com planos para motos a partir de R$ 79,90 mensais e carros R$ 94,90 mensais. É barato demais para você ter seu veículo 100% protegido com cobertura nacional. A Qualicar Proteção Veicular fica na Avenida Paraná 511, no Catalão. O telefone é o 37 31 12 0555. Conhece o Mió do Pão de Queijo? Todo dia tem aqui para os nossos convidados, viu? Petrônio, um abraço para você, meu querido. Obrigado pela parceria aí. Nosso primeiro patrocinador há mais de 1 ano aqui com a gente aqui. Gratidão, viu? Mió do Pão de Queijo fica ali na Rua Bahia, 535, entre Goiás e Pernambuco. E não se esqueça, a Bahia agora é mão única, viu? Para você chegar no Mió do Pão de Queijo, que inclusive está de cara nova, espaço ampliado. São mais de 20 sabores, doutor. 20 sabores, hein? Eu conheço quase todos. É. Quem não conhece? E aqui, Exatamente. é bom, né? É uma delícia. É o Mió? maravilhoso. É o Mió do Pão de Queijo. É isso aí. É o Mió do Pão de Queijo, viu, gente? Inclusive, o Mió do Pão de Queijo também participou, o Petrônio aqui. O Petrônio que é cantor, né? E canta bem, viu? Petrônio, abraço para você, satisfação, obrigado pela parceria aí. Pensou em pintura? UC Pinturas. Com o Anderson não tem enrolação. O Anderson é pintor profissional, especialista em várias técnicas para valorizar o seu ambiente. Aplicação de pedras naturais, cimento queimado. Inclusive ele fez um serviço aqui pra gente no estúdio aqui que ficou top demais de cimento queimado, viu? Valeu, Anderson. O Anderson pintou UC Pinturas, especialista aí em pinturas em efeitos decorativos. Se precisar de um serviço de pintura, não chame um pintor, chame um profissional da UC Pinturas. 379-9949-4605. Esse é o Pode Ser, o seu podcast de Divinópolis e região, sempre trazendo aqui uma personalidade, um tema, entretenimento, serviço para a população de Divinópolis e de toda a região. Hoje eu recebo aqui no Pode Ser o Dr. Davidson Frank, ele que é advogado, para a gente bater um papo aí sobre consultoria jurídica para as empresas. Doutor, dando sequência aqui o nosso bate-papo, qual que é o papel do advogado consultor
nas decisões de crescimento, expansão ou até mesmo na mudança do modelo de negócio, porque isso acontece, né? Talvez está indo para o negócio ali, a pessoa, o empresário, o sócio ali, né? Existe ali uma contradição entre um ou outro ali. Esse advogado, ele entra ali também nessa tomada de decisão de novos contratos? Sim. Na verdade, hoje, Kleber, com a competitividade tão acirrada no mercado, às vezes a empresa nem muda. Ela agrega um novo valor, ela agrega um novo produto, uma nova forma de trabalhar, uma nova prestação de serviço. O que eu falo hoje para todos os meus clientes? Que a consultoria jurídica, ela é a base para o seu crescimento seguro. É como se você estivesse escalando um negócio de forma previsível, de forma a saber quais são os seus riscos, a saber o que você precisa fazer para não tomar prejuízo, a saber o que você não pode fazer. Então, na verdade, é como se a gente tivesse... Lembra do advogado que a gente falou que era o reativo? Sim. E o consultivo? É como se eu tivesse pegado o advogado reativo, que só trabalha no problema, tivesse trocado ele de lugar para sentar junto com os diretores da empresa e, a partir de agora, ele passa a ser um parceiro na decisão. Não quer aqui o advogado tomar o papel do empresário no sentido de tomar a decisão para ele. Qual que é o papel do jurídico? É trazer informações que o empresário não tem para que ele possa tomar a decisão consciente, de uma decisão segura, planejamento financeiro, planejamento produtivo. Então, o advogado, na verdade, hoje ele traz qual o risco, quais as informações, os pontos positivos, os pontos negativos, quais os riscos. Com isso, o empresário consegue tomar uma decisão de forma mais clara, de forma mais segura para o seu empreendimento. Sabendo das consequências. Sabendo de todas as consequências. E, às vezes, nem tem a consequência. Às vezes, o melhor caminho. Porque, às vezes, a consequência de dois caminhos são as mesmas. Mas o resultado de um caminho é melhor do que o outro por causa da brecha legislativa que a gente possui. Da aplicação legal de uma forma diversa. Né? Custo jurídico e investimento jurídico. Em que momento o empresário costuma perceber tardiamente a importância da consultoria? Vamos lá. Esse é um tema que, geralmente, Kleber, eu posso te falar que 80% das consultorias que eu tenho hoje adveio disso. É quando o cara toma o primeiro processo. A primeira condenação. Pancada, né? E, geralmente, a primeira condenação é grande. Muito grande. Por quê? Como o empresário não tem um advogado consultivo, quando vem o processo judicial, a casa dele está desorganizada. Como a casa está desorganizada, ele tem muita falha trabalhista, por exemplo. Então, é ali onde o funcionário consegue fazer grandes valores. Então, o custo jurídico é aquilo que você paga para resolver um problema passado, que, na verdade, você não resolve, você diminui o problema. O investimento é a proteção do futuro da empresa. Eu invisto no advogado, ele faz tudo de forma prévia para que isso não aconteça. E sabe o que é o mais interessante que todos os meus clientes me falaram? E realmente é uma verdade, eu fui perceber isso depois. O custo que eles tiveram com um processo, contratando um advogado reativo, ele é, às vezes, maior do que um ano de consultoria. Fica sendo irrisório. Fica sendo irrisório. A consultoria, Kleber, ela, inicialmente, ela é um pouco mais cara. Por exemplo, todos os meus contratos, os 6 primeiros meses é um preço. Por quê? Quando a casa está muito organizada, é onde você tem um maior trabalho. É de pôr a casa em dia. Exatamente. E é onde dá muito problema. Por quê? É como se... Eu brinco que eu divido a minha consultoria em 3 fases. A primeira fase, a gente olha a justiça do trabalho, que é os direitos dos trabalhadores. A segunda fase, a gente olha a questão civil, contrato, fornecedor, cliente. E a terceira fase para a área tributária. O porquê que a justiça do trabalho sempre é a primeira? Eu brinco que é a torneira da empresa. Lembra que a gente comentou lá no início, que você me perguntou se ela é mais célere? É. E é onde o dinheiro sai mais rápido. Então, é onde que eu tenho que estancar algum problema? Ali. Então, a gente faz essa consultoria e eles entenderam que, além do problema financeiro, quando eu tenho a primeira ação cria-se um outro problema, Kleber. O primeiro funcionário que entrou na justiça e ganhou, leva os outros. Todo mundo... Opa, vou também. Vou também. É mais ou menos assim, Kleber. Como é que funciona na empresa? Nós dois trabalhamos na mesma empresa. Ok? O Rafael trabalhou lá também, que está filmando a gente, e saiu. Entrou na justiça quando pode ser. Nossa, Deus me livre. Exatamente. Se eu chego pro Rafael e falo assim, Rafael, e aí, como é que foi sua ação lá? Você ganhou? Ih, Davis, ganhei não, sou. O trem lá tá lá, não deu nada.
O que eu e você faz? Ah, vou lá também não. Não, né? Se eu chego pro Rafael e fazer o Rafael, e aí? Nó, bom demais. Ganhei 100 mil reais. Opa! Vou lá agora. Então, o problema de não ter uma consultoria consultiva é essa. Além de ter um passivo trabalhista muito grande, eu ainda permito com que esse passivo seja extensivo para todos os funcionários que saírem. Esse é o grande problema. Então, quando você vai colocar isso no papel, o custo que você tem, na verdade, a consultoria te dá lucro. E hoje, além disso, com a reforma trabalhista de 2017, que é a famosa reforma trabalhista lá, a empresa hoje, Kleber, ela tem 90% dos problemas que ela tem hoje, ela tem porque quer, por falta de orientação. A reforma trabalhista permitiu com que as empresas trabalhassem, flexibilizassem muito a relação e pudessem reduzir custo e não prejudicar um funcionário. Por exemplo, o que é hoje o grande problema? Se eu te pago um salário hoje de R$2.000, uma empresa que tem uma carga tributária maior, ela, na verdade, um funcionário sai para a empresa quase o dobro. Ela vai sair quase R$4.000. Então, o empresário ele fica na seguinte situação: eu preciso aumentar para o Kleber. Mas se eu aumento o salário do Kleber, eu também tenho um aumento de imposto. Só que hoje, a consultoria jurídica permite o quê? Que o empresário valorize o funcionário, ou seja, aumente o salário do funcionário por dois motivos: para valorizar quem você é e para não te perder. Porque, como nós conversamos no início, a mão de obra hoje é muito difícil, e quem tem uma boa mão de obra tem que valorizar. Isso é um fato. Só que o empresário hoje ele fica meio que na berlinda. Eu preciso valorizar o Kleber. Mas se eu valorizo o Kleber, minha carga tributária dobra. Aí eu não dou conta. Só que, quando você tem uma consultoria, essa consultoria consegue, através da legislação, nada de forma irregular, aumentar o salário do Kleber, do jeito que o Kleber precisa, do jeito que eu quero pagar o Kleber para não perder, sem aumentar minha carga tributária. Então, eu falo que hoje, Kleber, as empresas possuem 90% dos problemas que quer. 10% não tem jeito, você vai ter problema mesmo. Agora, os outros 90%, a empresa hoje, com a legislação trabalhista que possui, ela consegue flexibilizar essa relação e fazer o quê? Aumentar o salário da pessoa, pagar uma premiação, melhorar, conceder, por exemplo, que é muito comum, as empresas estão com essa nova onda 5x2, né, de não trabalhar no sábado. Essa onda a gente já pode fazer isso hoje, sem aumentar o custo para a empresa. Isso é benéfico para o empresário. Vou te dar um outro exemplo que é muito importante para o trabalhador, Kleber. Eu advogo para uma empresa no Centro Industrial de Divinópolis. Antigamente lá, eles tinham 1 hora de almoço. O que eles vão fazer com 1 hora de almoço no Centro Industrial? Lá não tem nada para fazer. E a maioria é uma fábrica de confecção, e a maioria são mulheres, donas de casa, mães. Então elas ficavam 1 hora almoçavam em 15, 20 minutos, 30 minutos, ficava lá à toa. O que nós fizemos? Fomos ao sindicato da categoria. Sindicato, isso tudo a lei permite. Sindicato, vamos reduzir o horário de almoço dos meus funcionários para meia hora? Para eu liberar eles meia hora mais cedo. Para quem trabalha, ô Kleber, você fala assim, mas meia hora não é nada. Para a mãe, para a dona de casa, porque a mulher, ela tem ainda hoje uma jornada dupla. Ela chega em casa, ela tem que cuidar de filha, ela tem que cuidar de casa. E essa meia hora para ela... faz muita diferença. E eu vou te ser muito sincero, faz mais diferença para o empresário. Sabe por quê? A produtividade aumenta. O empresário precisa parar, e os funcionários precisam parar com aquela guerra antiga de que o patrão só quer o meu mal, só aproveita de mim, e o patrão, o funcionário não trabalha direito. A gente tem que parar com essa visão. Hoje dá para todo mundo trabalhar em harmonia, em sintonia, um valorizando o outro. E a lei hoje permite que a gente faça isso. Por que não faz? Porque as empresas não estão preparadas juridicamente para isso. Se as empresas estiverem preparadas juridicamente para isso, ô Kleber, eu vou te ser muito sincero, o faturamento delas aumenta. Isso eu posso falar... Você tem números e comprova. Eu tenho números comprovados, isso eu tenho na minha carteira de cliente. Eu tenho algumas empresas que, antigamente, o salário era um salário fixo e não pagava nada mais, e a gente implementou um pagamento de premiação sobre a produtividade. A produtividade da empresa cresceu mais de 34%. Isso é muita coisa. É muita coisa. Aí você vira e fala assim para mim, o que foi feito? Foi feita alguma mágica? Não. Você valorizou o seu funcionário, pagou ele a mais, ele, vendo que ele poderia receber a mais, ele produz muito mais, ou seja, é uma relação que fica equilibrada, você concorda comigo? Claro. Eu estou trabalhando mais, mas eu estou recebendo mais. E, além disso, o empresário não teve o aumento de encargo. Então, ele teve um aumento de faturamento de 34%, que é muita coisa,
E isso manteve e está em crescente. Isso já tem 2 anos que ele está fazendo isso, está em crescente. O funcionário está satisfeito. O empresário está satisfeito. Não teve aumento de imposto. Está mantendo a mão de obra, né? Está mantendo a mão de obra, que hoje é muito difícil. E essa empresa realmente tem uma mão de obra muito boa. Então, assim, Kleber, é parar para pensar não existe essa dicotomia, não, patrão-empregado, isso precisa ter por uma relação jurídica. Mas os dois têm que pensar o que é bom para os dois. O que é bom só para um, Kleber, não funciona. Sabe o que eu falo para todo empresário quando eu entro na empresa? Sabe como que a gente soma na vida? É dividindo. Eu estou citando o Rafael, agora mesmo ele vai me processar, né? Você consegue fazer o podcast sem o Rafael ali? Não tem jeito. Possível. Não tem jeito. Eu consigo ter um escritório hoje dando consultoria para a empresa sozinha? Impossível. Impossível. E hoje eu tenho, Kleber, graças a meu bom Deus, hoje eu tenho uma equipe fora do comum. Fora do comum. A minha equipe é muito boa. Não estou falando isso porque eu estou aqui, não, porque eu falo com todo mundo. A minha equipe é muito boa. Hoje eu tenho um braço direito lá, que é a Aline, ela se tornou uma irmã. Ela está comigo há tanto tempo que, assim, me faz raiva como uma irmã, eu faço raiva nela como uma irmã. Mas ela é muito importante para mim. E todo mundo que está lá e que realmente que está comigo hoje, que é competente, eu tento valorizar. Por quê? Eu sei que são boas. Eu preciso dessas pessoas lá. E o empresariado tem que mudar essa mentalidade. Doutor, falando questão do consultor, né, empresarial, né? Cara, a gente comentou aqui, né? Cada empresa ela tem seu perfil, né? Sim. Como buscar esse consultor empresarial, esse advogado consultor empresarial, adequado a esse perfil da empresa, né? Porque a gente falou, cada caso é um caso também, né? E são perfis, né? E talvez o perfil daquele profissional não é tão adequado ao perfil da empresa. Como fazer essa escolha? Tá. Kleber, uma coisa que é inegociável é o profissional que você está contratando, seja o Davidson ou qualquer outro profissional da área, ele tem que ter uma capacidade, um conhecimento jurídico muito grande, porque é só com conhecimento que você consegue estruturar uma empresa. O segundo ponto é, contrate alguém que conheça do seu negócio. E se ele não conhecer do seu negócio, que ele se comprometa a conhecer o seu negócio. Que ele tem interesse, e tem que conhecer, tem né? que conhecer. Ô, Kleber, eu não conheço todas as áreas. Tem empresas que eu chego, que são empresas que é de um ramo de atividade que eu nunca atuei. Eu faço, putz, é muito peculiar. Eu vou sentar e estudar o ramo de negócio. Por quê? Eu não consigo, Kleber, pegar uma lei que é feita em abstrato e tentar socar a goela abaixo do empresário sem entender qual que é a sistemática dele, qual que é a rotina dele. O meu papel, na verdade, é pegar a lei que foi feita em abstrato, ou seja, que serve para todo mundo, e adequar a realidade, a rotina do empresário. Então, o primeiro passo é, o cara tem que ter conhecimento. O segundo passo é, ele tem que ter conhecimento do negócio. Do negócio. Então, por exemplo, hoje eu atuo em diversão. Eu não conhecia. Clube de recreação. Eu não conhecia. Quando eu fiz a primeira construtora, são normas extremamente específicas. Supermercados. Outras normas completamente diferentes. Eu tenho área de saúde, que é totalmente diferente. Tanto é que o período que o escritório mais trabalhou, assim, de forma quase que realmente 24 horas, foi pandemia. Por quê? Como a gente atuou com vários setores, a pandemia era assim, ó, saúde pode abrir, não, saúde não pode abrir, esse aqui pode abrir, esse aqui não pode abrir. Então, se a pessoa não conhece do negócio, ela pode ser um excelente profissional jurídico, mas se ela não entende o seu negócio, ela não vai conseguir adequar a norma ao que precisa dentro da empresa. Doutor, como você enxerga o papel da advocacia consultiva nos próximos anos? O Kleber, não existe para mim empresa com crescimento seguro sem um jurídico consultivo. O jurídico consultivo hoje ele tem que ser integrado à gestão empresarial. Não há como falar em empresa e não há como falar em crescimento seguro de empresa. Jurídico não é só apagador de incêndios, não, né? Não, pelo contrário. A empresa que entende que o jurídico é apagador de incêndio, Kleber, ou ela vai quebrar, ou ela vai contratar imediatamente depois do primeiro processo, que foi o que a gente conversou. Ele é hoje um aliado, ele é integrado à gestão. E ele precisa ser integrado à gestão por quê? Ô, Kleber, não é muito mais fácil você crescer de uma forma segura e sabendo quais são os seus riscos, não? Não é muito mais fácil eu escalar um crescimento sabendo até onde eu vou, a forma que eu vou, quais são os meus riscos, o que eu devo fazer ou não, ou escalar no escuro? E quem que te traz essa segurança? É o jurídico. Por quê? Se deu problema, onde que vai desaguar tudo? É um processo judicial. É de uma reunião com advogados das duas partes para tentar resolver. Então, você não escala negócio sem segurança. E a segurança começa no jurídico. Vou entrar numa mata aqui, viu? Mas tem onça aqui.
Mas o que eu faço? Não sei. Não, você vai entrar na mata, mas tem uma árvore que você pode subir ali, o lugar que você pode entrar por aqui. Exatamente. Na verdade, é como se o jurídico ele te abrisse o caminho. Ele te indicasse por onde você vai. Sabe a setinha quando você está fazendo algum passeio, alguma trilha? Para cá, você vai para cá. O jurídico é esse cara. É o cara da plaquinha. Vai para cá. Faz assim. É isso que o jurídico faz. É abrir o olho do empresário. Não é aquela, inclusive, várias setas lá que não Não, sabem. ele senta de um lado e fala, você vem para cá. A sua área, você vem para cá. Então, o jurídico hoje, ele é um ponto de apoio do empresário. Simplesmente isso. Não existe crescimento empresarial sem jurídico. Se o senhor tivesse dar um conselho hoje, né, um conselho jurídico para os empresários, qual conselho seria? Aí a gente tem que subdividir essa pergunta em duas. Sim. Nós temos os pequenos empresários, os empreendedores iniciais. De fato, uma consultoria jurídica para eles, além de talvez se tornar cara, eu até nem indico, porque às vezes atrapalha o próprio andamento do negócio, mas que eles contratem advogados para aquilo que é sensível para o seu negócio. Vou comprar, vou vender, eu preciso fazer um contrato, eu preciso negociar, você precisa ter um jurídico do lado. Então, você vai lá e contrata pontualmente. Com uma empresa que a gente fala que ela é de pequeno, mudando para médio porte para cima, você precisa obrigatoriamente ter um jurídico. A empresa que não tem um jurídico, ela se arrepende de não ter. A empresa que não tem um jurídico consultivo, melhor dizendo, e não reativo, aquele que está lá para crescer e te acompanhar em cada passo seu, ele vai ter o maior arrependimento da vida dele no futuro. Então, empresários, vocês que têm de média empresa, saindo da pequena para a média, contratem um jurídico. Contratem um jurídico consultivo. Por dois motivos. Primeiro, que você vai saber o que você está fazendo, você vai saber a sua segurança, e o melhor, você vai tomar a decisão pautado por todos os requisitos e índices possíveis. Você sabe a segurança, você sabe o risco, você sabe o pós e o contra, você sabe aonde você vai com cada decisão, e quem pode te fazer isso juridicamente, Kleber, é o advogado. Não tem jeito. Pessoal que está acompanhando, né, você viu a entrevista, não tem como, gente. Consultoria jurídica, o doutor acabou de frisar aqui, é sobre evitar problemas, né, tomar as melhores decisões, as mais seguras. Principalmente. Essa, eu acho que é o ponto-alvo ali, né? A questão da decisão mais segura. Sem um respaldo jurídico, por mais que você venha aqui hoje, o chat aqui me responde tudo. Vai no chat lá, né? Ô, Kleber, o chat é um negócio muito interessante que... É até ruim falar isso, mas, por exemplo, existem colegas advogados que usam o chat para isso. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Inclusive, tem alguns estudos já norte-americanos tentando proibir a utilização do chat para fins jurídicos. Por quê? O que é o direito, Kleber? O direito é uma coisa humanizada. O direito é a subsunção do fato à norma. Eu pego o fato que aconteceu, eu valoro esse fato, pego a norma e caso os dois para saber aonde que enquadra. Ou seja, é uma situação artesanal. O ChatGPT, ele não tem essa sensibilidade de fazer a subsunção do fato à norma. Ele faz coisa genérica, mas quando você precisa de uma coisa muito específica e fazer essa subsunção, essa interligação do seu fato a uma norma que existe, o chat ele é limitado. E o chat não te dá todas as possibilidades possíveis. Se você me traz um caso, eu consigo desmembrar a sua defesa em 10. O chat vai pegar o que ele entende que para ele é o mais viável. Agora eu te pergunto, nós somos pessoas com pensamentos diferentes, cada juiz tem um pensamento diferente. Se eu, como advogado, posso usar as 10 teses para te defender, por que eu vou usar uma? E se o juiz que está julgando o meu caso, inclusive, entende que é uma tese que eu não usei? O chat tem essas limitações. O chat ele é muito genérico. E o que não é o que eu busco para o meu escritório e não é o que o empresário deve buscar para a empresa dele. Nada genérico nessa vida de profissão vai para frente. Tanto é que você pode perceber, Kleber, que as profissões começaram a especializar cada vez mais. Dificilmente você vai achar um médico generalista. Hoje você tem médico especializado em tudo. É verdade. Assim como você tem um escritório de advocacia especializado em cada coisa. Entendeu? Então, muito cuidado com o chat. Muito cuidado com os modelos de internet. E tem muitos, né? Inclusive, o pessoal até esquece de editar alguns lá. Você pegou aqui, digitar para a pessoa. Hoje eles não têm nem o trabalho de editar. Nem lê, né? Não, nem lê. Pegou ali tudo. Então, por isso que o empresário tem que tomar muito cuidado na contratação.
Muito cuidado. Não olhe só pelo preço. E até jogar o PDF, né? Joga o PDF que faz a leitura, me dá um resumo aqui. Não funciona, Kleber. Gente, a prevenção, então, no mundo empresarial, quase sempre custa menos que a correção. Isso é fato, né? Não tem jeito, né? Se você for parar para pensar, não é só no mundo empresarial, é na vida, né? Lugar, Você prefere mais caro você comprar um remédio ou você ir na academia? A academia é muito mais barata. A prevenção, Kleber, em qualquer situação, ela é mais barata. E na empresa, você precisa entender que não é só a sua prevenção, né? É a prevenção da própria sociedade. É a sua empresa e os seus funcionários, que tem famílias, que tem... Então, o que você faz afeta não só você, afeta a sua família e a família de várias pessoas. Esse é o Dr. Davidson Franklin, advogado, especialista em consultoria jurídica e empresarial, nosso convidado de hoje do Pode Ser. Doutor, mais alguma consideração, algo que você queria deixar para os nossos telespectadores que estão acompanhando o Pode Ser, né? Principalmente para empresários, né? Que tem esses, né? Que tem empresas de pequeno, médio e grande porte que ainda não tem essa consultoria empresarial, essa consultoria jurídica na sua empresa. O que eu posso dizer para os empresários hoje, ainda mais após essas mudanças trabalhistas que flexibilizaram a legislação do trabalho, com a nova questão dos impostos aí que o Dr. William teve aqui, né, conversando, explicando, essa carga tributária que vai aumentar, não se pode crescer sem jurídico. E eu digo uma coisa, vocês conseguem crescer com muito menos custo do que vocês possuem hoje. Hoje eu vou em empresa e vejo que a empresa paga o que não precisa. Muita coisa que não precisa. Então, o ideal é, contrate um jurídico consultivo, não veja-o como custo. No médio e longo prazo, você vai ver, Kleber, que é de graça a consultoria. Ela é muito barata. Quem olha só para o curto prazo talvez não tenha essa percepção, porque a consultoria ela demora um tempo a colher o fruto, porque você vai plantando e colhe o fruto. Mas um médio e longo prazo, nós estamos falando de que acima de 6 meses, você já vê resultado, é muito rápido. Então, assim, contrata uma consultoria jurídica. É isso, doutor. Muito obrigado. Obrigado, eu. Assim, um bate-papo assim, super esclarecedor, né, Rafaela? Nossa, super leve, um assunto assim que talvez para muito pode ser até pesado. Não, o doutor esclareceu aqui de boa, tranquilo, a forma que você deve conduzir e tá explicado, gente. Tá dado o recado aí para você que é empresário aí. Talvez é o barato. O endereço, o arroba do escritório. Esse é um grande problema. Está em construção. O escritório do Davidson não tem uma rede social, não você acredita? Não. O nosso escritório hoje ele trabalha através de indicação de clientes, então eu não tenho hoje uma publicidade. A Aline, que é meu braço direito que trabalha comigo, ela me xinga há muito tempo já com isso. Mas eu vou melhorar, tá, gente? Eu prometo que eu vou fazer uma rede social pro escritório. Tô me comprometendo. Mas a sua tem ou não? A minha tem. A minha tem. Eu vou dar a minha, que de lá vocês vão me achar. É Davidson Franklin no Instagram, tá? Se precisar do meu contato, pode mandar aqui, pode ser passa meu contato também. Fechado. Pessoal. Tem erro, não. Valeu. Muito obrigado, doutor. Obrigado, eu. Satisfação, viu? Prazer todo meu. Precisando e precisar de esclarecimento, eu tô aqui. Demorou. Muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu, gente. Esse foi o Pode Ser, mais um episódio que você acompanhou aqui. Gente, toda quinta tem episódio novo e você pode ser o próximo a sentar aqui e bater um papo comigo, né, sobre assuntos diversos, né, assuntos de interesse da nossa comunidade. Muito obrigado, até a próxima e entra lá, segue a nossa página no Instagram, Pode Ser 037, para você conferir todos os episódios e também na nossa página no YouTube, você pode entrar no nosso canal e conferir todos os episódios completos do Pode Ser 037, o podcast de Divinópolis e região. Na direção de Rafael Moreira, estúdio Aperte o Rec, esse foi o Pode Ser de hoje. Eu sou Kleber Correia e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Pode Ser. Realização Estúdio Aperte o Rec. Apoio X5 Educação.